Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do segundo problema proposto dentro da disciplina de sistemas lineares. Ele envolve uma parte interessante relacionada à engenharia de telecomunicações, que é a parte de correlação. De maneira geral, dois fenômenos no quais existe uma relação linear entre um fenômeno A e o fenômeno B, eles tendem a ter uma certa propriedade mútua dos dois, chamada correlação, relativamente alta. Entretanto, o mais interessante é que a recíproca não é verdadeira. Dois fenômenos que têm uma correlação particularmente alta não necessariamente estão relacionados de maneira linear. Isso é um problema filosófico lá de correlação, não implica causa e efeito. E correlação é uma das coisas que vocês vão utilizar frequentemente dentro da sua atuação como engenheiros de telecomunicações. Então o exercício diz, um conceito importante em muitas aplicações de telecomunicação é a correlação entre dois sinais. Aqui a gente entende correlação como correlação de dois sinais determinísticos, então a gente não vai utilizar outras complicações como função de distribuição estatística, etc, etc. Então você tem dois sinais contínuos, x de t e y de t, são sinais contínuos, cuja variável independente ela é definida por conjunto dos números reais. E a função de correlação ela é definida como uma integral definida de menos infinito até infinito. Sinal x de t mais variável de integração tal, y de tal, integrado em relação à variável tal. Correlação ela é muito parecida com uma outra relação entre dois sinais que a gente vai ver bastante frequentemente durante esse curso, que é a convolução. A única diferença essencialmente é um sinal aqui. Se você trocar o sinal aqui da variável independente t, você consegue transformar essa correlação numa convolução. Então algumas propriedades são parecidas entre correlação e a convolução e boa parte delas acaba não sendo compartilhada entre as duas. Então, quando você realiza essa função de correlação de x com x, ou seja, φxx de t, essa função é chamada de função de autocorrelação do sinal x de t, e φ de x de y, ou seja, de dois sinais diferentes, costuma ser denominada de função de correlação cruzada. Então, o exercício consiste em três partes. Primeira pergunta, qual é a relação entre φ de xy de t e φ yx de t. Segunda parte, determine a parte ímpar de φ xx de t. E a terceira parte, suponha que y de t seja o sinal x de t transladado de uma certa quantidade de vamos chamar de atrasos aqui da variável independente, expresse φxy de t e φyy de t em termos de φxx de t. Então, vamos começar pela primeira parte. A segunda parte ela é relativamente direta, uma vez que a gente tenha resolvido a primeira parte. Então aqui só para então a gente tem aqui a correlação entre x e y de t, isto é dado do problema, é uma integral definida de menos infinito até infinito, no sinal x de t mais tal, multiplicado por y tal, integrado em relação à variável tal. Analogamente, se a gente quiser determinar quem é φ y,
de x. A gente vai utilizar essa mesma definição, só vai trocar a ordem dos sinais. Em vez de x de t mais tal, vai ser y t mais tal. Em vez de y vai ser x de tal, integrado em relação à variável tal. A princípio a gente não consegue enxergar diretamente a relação entre essas duas correlações cruzadas. Entretanto, isso se torna mais fácil de ser observado se a gente fizer uma mudança de variável de integração. Então, a princípio, a gente pode escolher aqui uma nova variável de integração chamada u, que ela é t mais tal. Portanto, para você retornar aqui a variável de integração anterior, a variável ela vai ser igual a u menos t, e meu diferencial de u vai ser igual ao meu diferencial de tal. Realizando essa mudança de variável na correlação cruzada de y com x, a integral de t mais tal, no caso ela vai virar aqui a integral de y de u. X de tal vai virar x de u menos t. Diferencial de tal, como a gente vê, ele é igual ao diferencial de u. E aqui a gente precisa ajustar os limites de integração. Quando a variável tal, por exemplo, aqui no limite inferior da integração, ela tende a menos infinito, u vai tender a t mais menos infinito. Infinito tem a propriedade interessante que, se você somar alguma coisa finita com menos infinito, ele continua sendo menos infinito. No limite superior da integração, quando tal tende a infinito, utilizando a nossa mudança de variável de integração, quando tal tende a infinito, u vai tender a t mais infinito. Mais infinito também tem a propriedade matemática interessante que isso aqui vai dar simplesmente mais infinito. Se a gente escrever isso aqui numa maneira eu vou retornar a variável de integração para tal, simplesmente para realçar aqui a semelhança. Eu vou ter aqui um x de menos t mais tal, y de tal. Simplesmente troquei a ordem em que os dois fatores do integrando estão sendo multiplicados. Troquei a ordem também dos argumentos do x, simplesmente para evidenciar, de tal. Essencialmente o que a gente determinou aqui então é igual ao φ de x com y de menos t. Então isso responde à primeira parte. A relação entre φ de xy de t e φy x de t, que eles são iguais, exceto por uma troca do sinal da variável independente. Esse resultado vai ser utilizado aqui, chamar de parte A e parte B
Isso aqui é a parte A do exercício. E aqui a gente vai ter a parte B. A parte B ele pede para determinar a parte ímpar de φ xx de t. Então a gente quer determinar a parte ímpar do φ xx de t. Parte ímpar ele tem uma definição que é o próprio sinal subtraído do próprio sinal com uma troca no sinal da variável independente. Tudo isso dividido por 2. O que a gente tem do resultado que a gente determinou aqui anteriormente? A gente teria então que, quando a gente toma esse resultado aqui para x igual a y, a gente tem aqui que φ xx de t é igual a φ xx de menos t. Simplesmente eu utilizei aqui esse resultado que a gente determinou anteriormente para uma correlação na qual x é igual a y. E agora ficou bem fácil. A parte ímpar da autocorrelação de x vai ser φ xx de t menos φ xx de t. No caso a gente está utilizando essa igualdade aqui, dividido por 2. φ xx de t menos φ xx de t um cancela o outro e, portanto, a parte ímpar da autocorrelação de um sinal ela é sempre nula. Ou seja, essa função de autocorrelação ela vai ter uma simetria em relação ao eixo y, já que, se ela existir, ela vai ter somente parte par. A gente acabou de determinar que a parte ímpar vai ser igual a 0. Então, a terceira parte do exercício de camiseta nova, o sinal y de t, então ele passa a ser uma cópia do sinal x de t atrasada ou adiantada. Exatamente t amostras, e novamente a gente quer determinar a correlação cruzada φ xy de t em relação à autocorrelação de x φ xx de t. Então a correlação cruzada φ xy de t, segundo a definição do próprio problema, ela é uma integração menos infinito até infinito, x de t mais tal. E no caso o y ele passa a ser uma cópia do x transladada de t, chamar de atrasos, mas não necessariamente isso é verdade. Então x de tal mais t maiúsculo de tal, em que isso aqui simplesmente ele é o y de tal. Novamente, a maneira mais simples de encontrar uma relação entre a correlação
de x com y e a autocorrelação de x é realizar uma transformação de variável independente dentro dessa integração. Então, para surpresa de ninguém, a gente define uma nova variável de integração chamada u, que é igual a tal mais t maiúsculo. Portanto, tal vai ser igual a u menos t maiúsculo, e o diferencial de u é igual ao próprio diferencial de tal. Realizando então a mudança na variável independente, a correlação cruzada x com y, ela se torna uma integral x de t mais u menos t maiúsculo x de u integrado em relação a u. Nos limites de integração aqui, quando o tal tendia a menos infinito, então u, que é tal mais t maiúsculo, vai tender a menos infinito mais t maiúsculo. O menos infinito ele tem aquela propriedade que, se você somar qualquer coisa finita a menos infinito, ele permanece menos infinito. Então, nosso limite de integração aqui ele permanece em menos infinito. Analogamente, quando o limite superior da integração ele tende a mais infinito, o valor de u equivalente a tal tendendo a mais infinito, ele vai ser mais infinito mais t maiúsculo, mais infinito somado com qualquer coisa finita também permanece sendo mais infinito. Aqui simplesmente a gente vai trocar um pouco a ordem das variáveis independentes aqui do primeiro multiplicando do integrando. A gente vai trocar o nome da variável de integração novamente para tal, só para mostrar o quão parecida essa expressão ela fica com a autocorrelação de x. Então a gente coloca aqui t menos t maiúsculo mais tal x de tal de tal. Isso aqui nada mais é do que você pegar a autocorrelação de x em t menos t maiúsculo. Fora simplesmente cálculo matemático, isso vai dar uma interpretação interessante aqui dentro dessa expressão, que ela vai forçar essa autocorrelação de x com y a ser uma função periódica, certo? Uma vez que quando você está realizando uma translação de exatamente t instantes de tempo na sua função de autocorrelação, você não está alterando a função de autocorrelação, portanto, você acaba forçando uma periodicidade quando você faz a correlação de x com uma cópia dela transladada de t instantes de tempo. A terceira parte, então, consiste na terceira parte, digamos, parte B da terceira parte, consiste na determinação da autocorrelação de y em função da autocorrelação de x. Então, o que a gente quer determinar é agora φ y de t, que é, segundo a definição, uma integral de menos infinito até infinito. Seria y de t mais tal. Y ele é
uma translação do x com t maiúsculo. Então isso aqui vai ficar x t mais t maiúsculo mais tal. E aqui a gente colocaria a princípio y de tal mais y de tal, e nada mais é do que x de tal mais t maiúsculo. Para solucionar essa autocorrelação, a gente vai fazer exatamente a mesma transformação da variável independente que a gente fez no exercício anterior, aliás. Transformação da variável de integração. Então, sem muitas delongas, a gente vai chamar a nova variável de integração de tal mais t maiúsculo. O tal está relacionado à nova variável de integração por u menos t maiúsculo. Por que sobrou um parênteses aqui? E o diferencial de u é igual ao diferencial de tal. A correlação ou autocorrelação de y vai ser, portanto, integral menos infinito até infinito. A gente já tratou esses limites de integração aqui na parte anterior do exercício. E aqui a gente vai ter x de t mais u, x de u du. A gente poderia, bom, vamos fazer isso, renomear a variável de integração para tal. Portanto, aqui ficaria x de t mais tal, x de tal, de tal, que é cuspida e escarrada aqui a autocorrelação de x de t. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e até a próxima.